E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que está dando o que falar, principalmente no mundo corporativo, essa tal de violência e assédio baseados em gênero, o famoso GBVH. É isso aí. E com essa nova lei que está impactando as empresas, a conversa fica ainda mais importante, né? Sem dúvida, a gente vê muita empresa perdida sem saber como lidar com essa nova realidade. Pois é, e para nos guiar nesse labirinto jurídico, a gente trouxe um especialista de peso, expert speaker, fair em legislação e compliance, que vai nos ajudar a desvendar os mistérios dessa nova lei e entender como as empresas podem criar um ambiente de trabalho mais seguro para todo mundo. É isso aí. A ideia é trazer luz a esse tema tão importante, sem juridiquês, né? Para que todos entendam e principalmente saibam como agir na prática. Perfeito. Para nortear nosso papo de hoje, a gente vai usar como base um artigo super bacana do André Medeiros, publicado lá no site Advoco Brasil. Ele é especialista em gestão para escritórios de advocacia e sabe tudo sobre o papel dos advogados nesse novo cenário. Aliás, vocês sabiam que os advogados podem ir muito além da consultoria tradicional e se tornarem verdadeiros agentes de mudança dentro das empresas. Com certeza, é uma mudança de paradigma importante, com a advocacia assumindo um papel mais proativo, mais estratégico na luta contra os de BVH. Isso aí, mas antes de falarmos dos advogados, vamos começar do começo, né? Desvendando esse tal de BVH. Muita gente acha que é só agressão física. Mas o André explica no artigo que o conceito vai muito além disso, né? Exatamente, isso de BVH abre uma série de comportamentos que causam dano físico, psicológico ou moral a alguém por causa do seu gênero. A gente tá falando de assédio moral, sexual, piadas de mau gosto, intimidação, discriminação. Tudo isso entra na conta. Como se fosse um iceberg, né? A violência física só aponta a parte visível, mas por baixo tem uma montanha de atitudes e comportamentos, que podem ser extremamente nocivos, mesmo que não deixem marcas físicas. Perfeito. E a nova legislação brasileira reconhece essa complexidade do GBVH, ampliando a responsabilidade das empresas na prevenção e no combate a esse tipo de violência. E como essa nova lei impacta as empresas na prática? Bom, a principal mudança é a inclusão da violência de gênero como tema obrigatório nas reuniões da CIPA. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Com isso, as empresas têm que criar mecanismos específicos para lidar com o GBVH. E a CIPA ganha um papel fundamental nesse processo. Ou seja, não dá mais para fingir que o problema não existe, né? A lei está obrigando as empresas a encararem de frente essa questão. Mas e aí, como o advogado pode ajudar as empresas nessa nova realidade? O advogado se torna um parceiro estratégico da empresa em diversos aspectos. Primeiro, ele precisa fazer uma análise detalhada da nova lei, identificando os pontos críticos e orientando a empresa sobre como se adequar à legislação. Imagina só, uma empresa que não sabe nem o que é considerado de BVA aquela lei, como ela vai conseguir prevenir ou combater esse tipo de violência? Verdade, seria como tentar montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças. E além dessa análise inicial, o que mais o advogado pode fazer? Olha, a partir dessa análise, o advogado pode ajudar a empresa a criar políticas internas, sabe? Claras e eficazes para prevenir e combater o GBVH. E não adianta só ter um monte de regras no papel. É preciso que essas políticas sejam comunicadas de forma clara, acessível a todos os funcionários, e que a empresa crie mecanismos para garantir que elas sejam realmente cumpridas. Entendi, é como um jogo de futebol, né? Não basta ter as regras, os jogadores precisam entender as regras. E o juiz precisa estar lá para garantir que elas sejam seguidas. Não, vira bagunça. Exatamente. E nesse jogo contra o GBVH, o advogado é o técnico, ajudando a empresa a montar a melhor estratégia para vencer a partida. Ele pode, por exemplo, auxiliar na criação de canais de denúncia, né? Seguros e confidenciais, para que as vítimas se sintam à vontade para relatar os casos de violência. Falando em canais de denúncia, o André menciona no artigo uma plataforma online chamada escuteaqui.com.br. Você conhece? Conheço bem. É uma plataforma super interessante que garante o anonimato total para quem faz a denúncia. Isso é fundamental para que as pessoas se sintam seguras em relatar qualquer tipo de violência ou assédio, sem medo de represálias. É como ter um super-herói à disposição, né? Você pode pedir ajuda sem revelar sua identidade secreta. É uma boa analogia. E o advogado pode ajudar a empresa a implementar o escuteaqui.com.br, treinando os funcionários para usar a plataforma, integrando-a aos sistemas da empresa e garantindo que as denúncias sejam apuradas de forma séria e imparcial. E além dessas medidas mais reativas, né, de lidar com as denúncias depois que o problema já aconteceu, o que mais a empresa pode fazer para prevenir o GBVH? Investir em programas de treinamento e conscientização é fundamental. A empresa precisa criar uma cultura de respeito e tolerância zero ao GBVH. Isso só se consegue por meio da educação. Os treinamentos devem abordar temas como a legislação, os diferentes tipos de violência, como identificar os sinais de assédio e como agir em caso de presenciar ou sofrer algum tipo de violência. E esses treinamentos têm que ser chatos e formais, tipo aqueles vídeos de segurança de avião que ninguém presta atenção. De jeito nenhum. É. Na verdade, quanto mais dinâmicos e interativos forem os treinamentos, melhor. A ideia é gerar um espaço de diálogo aberto, honesto, né? Onde as pessoas se sintam à vontade para tirar suas dúvidas,
compartilhar suas experiências e debater o tema sem medo de julgamentos. Parece que o papel do advogado nesse processo é bem amplo, né? Ele precisa ser um especialista em direito, um estrategista, um comunicador, educador, quase um super-herói mesmo. É verdade. O advogado se torna um verdadeiro parceiro da empresa. Na construção de um ambiente de trabalho mais justo, seguro e respeitoso para todos. E pelo que a gente viu até agora, essa mudança de postura, com a advocacia assumindo um papel mais proativo na luta contra o GBVA, traz uma série de benefícios para a empresa, né? Além da óbvia redução de riscos legais. Com certeza. Uma empresa que se preocupa com o bem-estar dos seus funcionários, que investe na criação de um ambiente de trabalho livre de violência e assédio, colhe diversos frutos. A gente pode destacar, por exemplo, a melhoria do clima organizacional, o aumento da produtividade, a atração e retenção de talentos e o fortalecimento da imagem da empresa perante o mercado e a sociedade. Ou seja, não é só uma questão de cumprir a lei, mas também de fazer a coisa certa, de criar um ambiente de trabalho mais humano, mais justo para todos. E isso, no fim das contas, acaba sendo bom para os negócios também. É o famoso ganha-ganha. Exatamente. E o advogado tem um papel fundamental nesse processo, ajudando a empresa a construir essa cultura de respeito e a colher todos esses benefícios. Mas será que todas as empresas estão preparadas para essa mudança? Será que elas entendem a importância de investir na prevenção do GBVA? Olha, ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas eu sou otimista. A gente vê cada vez mais empresas se conscientizando da importância desse tema e buscando ajuda para criar um ambiente de trabalho mais seguro e respeitoso. E o advogado, com sua expertise e sensibilidade, tem um papel fundamental nesse processo de transformação. Falando em transformação, a gente vai continuar desvendando esse tema fascinante na próxima parte do Deep Dive. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para o nosso Deep Dive sobre GBVAT. A gente já viu como a nova lei está mudando o jogo no mundo corporativo, o papel fundamental dos advogados, e como as empresas podem criar um ambiente de trabalho mais seguro para todo mundo. É verdade. Mas a gente sabe que mesmo com toda a prevenção, às vezes o pior acontece, né? E aí, quando um caso de GBVA surge na empresa, como lidar com essa situação? Nessa hora o bicho pega. Ninguém quer passar por isso, mas eu preciso estar pronto para agir rápido com eficácia. Exato. E aí muda um pouco o papel do advogado, né? Não é mais só consultoria e prevenção. Mais ação. Resposta a uma crise. Aí a empresa precisa agir com muita seriedade, transparência e o advogado vira o maestro dessa orquestra. Ele orienta a empresa em cada etapa. Explica melhor essa orquestra, quais são as etapas? Primeiro, a gente tem que garantir que a vítima se sinta acolhida, segura para relatar o que aconteceu. A empresa precisa ter um canal de denúncia confiável, como a gente já falou, e garantir que a vítima não vai sofrer retaliação por ter denunciado. Entendi. Criar um ambiente de confiança onde a vítima se sinta à vontade para falar. Isso sem medo de ser julgada, punida. Aí, com a denúncia formalizada, o advogado vai auxiliar a empresa na condução da investigação interna, seguindo todos os protocolos. Essa investigação tem que ser imparcial, rigorosa, com coleta de provas, oitiva de testemunhas, análise de tudo. Parece um trabalho de detetive, né? Reunir as peças do quebra-cabeça para entender o que realmente aconteceu. Perfeito. O advogado, nesse caso, é o Sherlock Holmes da empresa, usando a expertise para desvendar o mistério. E a vítima? Qual o papel dela? Ela participa da investigação. A participação dela é fundamental, mas ela nunca deve ser pressionada a falar se não quiser. O advogado vai orientá-la sobre os seus direitos, como funciona a investigação e garantir que ela tenha suporte, inclusive psicológico. A gente tem que lembrar que a vítima já passou por um momento difícil, né, traumático, então precisa ser tratada com cuidado, respeito. Com certeza, a empresa precisa ter essa sensibilidade. E o advogado, com a experiência dele, pode ajudar a empresa a lidar com a situação da melhor forma possível. E depois que a investigação termina, o que acontece? Bom, se a denúncia for comprovada, a empresa precisa tomar medidas para punir o agressor e reparar o dano causado à vítima. Pode ser advertência, demissão por justa causa, depende da gravidade. Ou seja, não adianta só investigar e depois engavetar, né? A empresa precisa agir. Exatamente. A impunidade alimenta a violência e o assédio. A empresa precisa deixar claro que esse tipo de comportamento não é tolerado, que os culpados serão punidos. E o advogado, nesse caso, atua na defesa da empresa, certo? Sim, o advogado vai representar a empresa num eventual processo, protegendo os interesses dela. Mas é importante dizer, o papel dele não é livrar a cara da empresa a qualquer custo. Ele tem que agir com ética, buscando justiça, verdade. Um papel bem complexo, então, né? Equilibrar os interesses da empresa com a necessidade de fazer justiça. É por isso a escolha do advogado é tão importante. A empresa precisa de um profissional experiente, ético e comprometido com o combate ao GBVH, alguém que entenda a complexidade do tema e haja com sensibilidade e firmeza. É isso aí. E para a gente finalizar nosso Deep Dive, que mensagem você deixa para os nossos ouvintes? Olha, a mensagem principal é que a luta contra o GBVH é a responsabilidade de todos nós.
Não é só cumprir a lei, mas criar uma cultura de respeito em todos os lugares, inclusive no trabalho. Empresas, advogados, funcionários, sociedade, todos temos um papel. Perfeito. E a gente espera que esse Deep Dive tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas sobre o tema. Afinal, um ambiente de trabalho livre de assédio e violência é para todo mundo. E para quem quiser se aprofundar no assunto, recomendamos a leitura do artigo do André Medeiros lá no site Advoco Brasil. Vale a pena conferir. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra o nosso Deep Dive de hoje. Até a próxima.